Meus amados e queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Continuamos, por graça de Deus, fazendo esse trabalho que Deus abriu para nós, usando o canal Antioquia, e tem nos dado essa alegria de transmitirmos a palavra para você. Nós continuamos nesse primeiro trimestre de 2024, estudando com o tema geral, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A igreja e o reino de Deus é a nossa lição para esse dia 28 de janeiro de 2024. Eu agradeço a Deus e a você, meu dileto aluno da escola bíblica, companheiro, pastor, você que é superintendente da escola, e você que não é nenhuma das três alternativas, mas que é alguém que, vez por outra, vai atender um convite de um amigo e chega lá na escola. Eu digo que a escola, os domingos pela manhã são muito disputados, há uma variedade de coisas que se fazem nos domingos de manhã, descanso e assim por diante, mas eu aprendi e quero lhe ensinar também, que para mim o melhor lugar do mundo para eu estar no domingo é na escola bíblica, porque é ali que eu aprendo a ser crente, é ali que eu aprendo a aguardar Jesus, é ali que eu aprendo a estudar a Bíblia, a amar os irmãos, é ali que eu aprendo a ganhar tempo, a gastar tempo em coisas úteis. Paulo dizia que gastava e se deixaria gastar pela obra do Senhor. Então, se você puder, nos dê esse prazer, essa satisfação de nos visitar aqui na congregação do Conjunto Augusto Franco. Ela está aqui liderada pelo pastor Fábio Pinheiro e nós estamos ali também com ele, auxiliando nesse magnífico e abençoado trabalho. Gostando, compartilhe com os seus amigos, com os grupos dos seus parentes e a palavra de Deus será naturalmente espalhada. O nosso textuário de hoje é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. E por que não dizermos a mais importante missão da igreja? É o mistério da igreja, é a razão da existência da igreja. Quando Jesus subiu, ele falando aos que ficaram ali, os apóstolos e os que estavam presentes, ele disse: ser-me-eis testemunhas. Isto é, vocês vão pregar o evangelho, vocês não foram chamados para ficarem parados. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Ele estava falando ali que a pregação do evangelho, ela tem uma linha simultânea. Não vou pregar em Jerusalém, depois eu vou pregar em Samaria, depois eu vou pregar entre gentios, ou depois eu vou pregar... Não, é simultâneo. Eu prego aqui, mas enquanto eu estou pregando aqui no Augusto Franco, em Aracaju, no estado de Sergipe, que é a nossa Jerusalém, tem gente em Samaria, no estado da Bahia, no estado de Alagoas,
além dos nossos limites do estado de Sergipe. E tem gente pregando aos confins da terra. Milhares de homens e mulheres estão pregando também aos confins da terra. Então, a igreja, essa instituição divina e o reino de Deus continuam ativos até que Jesus volte. A Bíblia apresenta Deus como um rei. Se você quiser, você pode ler em Salmos 47, versículos 6, e depois Salmos 52, versículo 7. Eu vou ler com você. Nós estamos apressados, não. Vamos ler aqui. Salmos 47, 6 e 52, 7. 47, 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Então, ele é o nosso Rei, é alguém que reina absoluto. O maravilhoso é isso, que o nosso Deus é um Rei absoluto. Ele não se limita por nada. Ele não se deixa limitar por nada e não se deixa ensinar por ninguém. Em 52, versículo 7, nós lemos: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. 52, Salmo 52, 7. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. É alguém que desconsiderou a Deus como alguém que pode todas as coisas. E por isso, ele confiou nas abundâncias dele, confiou nos seus haveres. Por isso a Bíblia diz que confiou na abundância, na sua riqueza e se fortaleceu, então, na sua maldade. Porque a riqueza do homem um dia vai se tornar uma pobreza. Porque ninguém leva nada daqui. Um dia a gente vai, como diz, cair a ficha e a gente vê. O que foi que eu fiz? Li uma vez que alguém perguntou ao ex-presidente Prudente de Moraes, quando estava próximo a morrer, perguntaram: presidente, o senhor tem a consciência de que fez tudo o que deveria fazer? Ele disse: eu acho que eu fiz tudo o que deveria fazer do ponto de vista político. Mas eu não sei se eu fiz tudo o que deveria fazer do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino. Isto é, eu não sei se eu agradei a Deus. Um dia alguém vai cair a ficha e dizer: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Então nós devemos reconhecer que o reino de Deus está próximo e que nós devemos abraçá-lo enquanto podemos. A natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. Deus não governa pelo meio, nem governa pelos flancos. Deus governa pelo todo. Isso é maravilhoso. Deus, como eu disse antes, não é limitado por nada. Nada pode limitar o reino de Deus. Leamos Salmos 47 e versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. Olha aí, o 47, 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Então, ele não governa pelo meio para evitar os flancos. Não governa pelos flancos para evitar o meio. Ele governa
toda a terra. Todos, querendo ou não, estão debaixo do governo de Deus. Sim, pastor, mas porque alguém está debaixo do governo de Deus e peca? Peca porque ele tem o livre-arbítrio e escolhe pecar. Mas tudo que ele faz, ele está tutelado pelo Senhor. Nada é feito. A Bíblia diz que uma folha não cai, senão pela permissão de Deus. Pela vontade de Deus. E essa vontade não é a vontade permissiva. Não é a vontade absoluta que alguém faça, que alguém peque. Não, ele permite. Você quer pecar? Pode escolher ser santo ou ser ímpio. Se você quer ser ímpio, é uma decisão sua. Deus não vai intervir. Apesar de que ele deixa homens e mulheres para pregar, para dissuadir os ímpios da sua impiedade. Mas se eles quiserem continuar ímpios, continuarão e um dia pagarão o preço. Glória a Deus. A soberania divina e os acontecimentos no mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo, não seria Deus. Então é o que eu disse. Você quer continuar pecando? Continue. Amanhã você vai ter um pago por isso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O profeta diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o querer de Deus. Mas esse querer de Deus não significa que é uma determinância de Deus para o homem. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Senhor Jesus Cristo, disseram, hoje vos nasceu o Cristo, o Senhor. E anunciou que aquele seria o Salvador de todos. Mas é de todos que queiram. Deus não salva ninguém à força. Deus é alguém maravilhoso, é alguém educado. Educado é pouco, educado é a forma que a gente diz para ser entendido. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Olha, eu estou à porta, é Deus, eu estou à porta. Ele poderia arrombar a porta, eu entrar sem abrir. Não, mas ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém que está do outro lado se dispuser a abrir, eu entro. E agora, ele abrindo e eu entrando, a Bíblia diz, eu cearei com ele e ele comigo. Então Deus é aquele que se oferece para salvar. Todavia, ele respeita a decisão do homem, apesar de que amanhã ele próprio dará o pago àqueles que rejeitaram. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Então o reino de Deus é um reino abrangente. Ele abrange a todos e em todos os lugares. É um reino soberano e teocrático. O reino soberano, o reino teocrático, é o reino onde Deus, o próprio Deus, age. O próprio Deus age. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento e foi mais visível no trabalho da gestão de Samuel
e voltará a acontecer no milênio, onde a Bíblia diz que Jesus dominará com força. Então, o reino de Deus é teocrático. A nação de Israel foi a escolhida para que esse reino acontecesse, para receber esse reino, esse rei. Mas eles estavam muito preocupados com o rei político. E ainda hoje estão. Jesus veio, João diz que ele veio para os que eram seus, os escolhidos, os judeus, e eles não o receberam. E até hoje eles esperam o Messias. Eu sei que ele veio, os cristãos sabem que ele veio, que ele estabeleceu um ministério aqui, que ele pregou o evangelho e que ele subiu. E virá mais 2 vezes. Na primeira fase ele vem buscar a igreja pelo arrebatamento, e a segunda ele vem para defender exatamente Israel. E depois instalar o reino milenial. E a igreja de Deus é aquela que, como dizemos, que partiu da sobra, que recebeu a sobra. Já que aqueles para quem o rei veio não receberam, então nós agora, pela sobra, fomos chamados também. E Paulo diz que o evangelho, que ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é salvação para judeus e também gregos. Então, a salvação que era exclusiva para os judeus, agora ela é extensiva para os gregos, que somos nós. O grego é aquele que não fazia parte da linhagem de Israel. Então, aqueles que rejeitaram lá na Palestina, eu aqui aproveitei no Brasil e no pequenino Sergipe e digo, Jesus me salvou e eu estou esperando a sua volta para subir com ele. A igreja é as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Belzebu. Então, Jesus prega, pratica ali um milagre e ele é censurado. Como eles não podiam censurar no âmbito daquilo que foi feito, ele fez, mas não fez por Deus. Ele fez, mas fez por Belzebu. Aí Jesus diz a ele, ora, se eu fiz por Belzebu, por que fazem os vossos pais? Aí Jesus diz ainda, se um reino está dividido, logo ele não subsistirá. Se alguma coisa é feita dividindo o próprio reino, esse reino não tem nenhuma condição de subsistir. Eu vou ler com você aqui Mateus 12, 24. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Ele diz, querendo censurar Jesus, ele expulsa. Agora, pelo príncipe dos demônios. Olha que coisa mais sem jeito. Como é que um demônio vai expulsar outro? Então é o reino dividido que Jesus fala. Em 12, 28, ele diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus.
Se o reino de vocês já acabou, se vocês já estão se exaurindo um ao outro, então o reino de Deus tem chegado. É esse que vocês devem abraçar. E onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino se manifesta. Conforme Lucas 17, 20 e 21. Vamos ler. Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O que é que Jesus está dizendo? Tudo que vocês estão buscando como sendo o reino de Deus é falso. Vocês estão querendo que eu... Jesus queria dizer isso. Vocês estão querendo que eu seja um rei político, que venha guerrear as vossas guerras. Como os próprios apóstolos perguntaram. O Senhor vai restaurar neste tempo o reino a Israel? Então, essas coisas, não espere o rei assim, não. Porque o rei está entre vós. Se é que vocês querem ver. Se é que vocês se dispõem a ver. Porque Jesus, meus amados irmãos, ele está entre nós. Mas muitas vezes nós não percebemos. A forma como eu ando, o fôlego que eu tenho, a saúde que eu tenho, a fala, a voz que eu tenho, o amor que eu tenho por alguém, isso é o reino de Deus. É Deus que está conosco. Mas muitas vezes nós achamos que não, nós não queremos ver. O reino de Deus está onde Jesus está. Glória ao Senhor. O reino de Deus como realidade futura. Ora, se nós temos uma realidade presente para o reino de Deus, nós logo teremos também uma realidade futura. E o apóstolo Paulo, ele descreve isso com muita propriedade. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus, isto é, aquilo que está por vir. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino. Ele escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Olha o que ele diz. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Isso é uma realidade futura. As pessoas estão achando que, fulano, você não quer aceitar Jesus como Salvador? Não, quando eu morrer, Deus me coloca onde Ele quiser. Ele está falando de uma realidade futura, que vai acontecer. Mas não é assim. Eu é que escolho para onde ir enquanto estou vivendo. E no versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. E aqui, irmãos, efeminado e sodomita tem uma diferença. Efeminados está se tratando de homens que apresentam ou que querem apresentar características femininas. São aqueles que escolheram, como eles dizem, ser femininos, ser mulheres. Aqueles que mentirosamente dizem que
se descobriram depois. Então, esses efeminados não herdarão, porque eles estão mudando a natureza de Deus. E os sodomitas são aqueles que praticam toda a sorte de pecado que os sodomitas praticavam. Pecados sexuais. A Bíblia não lista, não é clara, mas os pecados sexuais que eram praticados lá em Sodoma, as pessoas que praticam hoje são chamadas de sodomitas e essas pessoas não entrarão. Também não entrarão os ladrões, que são aqueles que subtraem o que é alheio, nem os avarentos, são aqueles que querem mais do que têm, aqueles que vivem pelo dinheiro, cujo Deus é o próprio dinheiro. Não pensem em outra coisa. Nem os bêbados. São as pessoas que amam andarem ébrias, perderem a razão. Os maldizentes também não entrarão. Nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Essa é uma realidade futura, que, querendo ou não, as pessoas que estiverem arroladas aqui nessa lista de Paulo não herdarão. A igreja no contexto do reino de Deus, a distinção entre igreja e reino. A igreja não é o reino. A igreja está contida no reino. E o reino contém a igreja. Mas o reino de Deus é algo mais abrangente. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, na antiga e na nova aliança. Nós podemos voltar lá à igreja invisível. O reino de Deus envolve os que estão hoje aqui, os que militam pela causa, os que são crentes, os que têm o seu nome no livro da vida, e também aqueles que já passaram desta vida para outra e que estão aguardando o grande e maravilhoso dia. A igreja, ela é uma expressão do reino de Deus. A igreja viva, o organismo vivo, a igreja que espera Jesus, ela é uma expressão do reino de Deus. Ela é o próprio reino. O reino vive ali. Ela foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Então, a igreja, ela expressa o reino, ela define o que é o reino, ela se deixa ver como reino. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo do homem. A igreja não é um arranjo feito na sacada. Não é algo feito sobre a perna. Essa é a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, a igreja que vai para o céu. Não são as pessoas que se reúnem nos templos, não. Das pessoas que se reúnem nos templos, muitas não são a igreja. Muitas não são a igreja. Tanto é que o próprio Jesus disse que haverá, que eu já disse antes, haverá dúvidas, haverá surpresas, porque muitos estão ocupando banco nas igrejas, muitos estão ocupando lugares nos púlpitos, nos altares, muitos estão ocupando fama na mídia, mas não são igreja. Apesar de estarem ensinando uma igreja, não aprenderam o que ensinaram. Paulo tinha muito cuidado com isso, dizendo que eu não quero ser reprovado naquilo que eu ensinei. Então a igreja de Deus é santa, é imaculada, é irrepreensível e é esperançosa na volta do Senhor. A igreja e a mensagem do reino. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Pregar o reino de Deus. Dizer que Jesus está vindo como rei para buscar a igreja que ele mesmo comprou com o seu sangue. Essa é a missão da igreja. A igreja que não faz isso renunciou
a sua existência. Desfigurou-se na caminhada. Ela deve, quem é igreja, deve pregar o evangelho, aliás, é uma ordem. Jesus já disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não pode também selecionar, não. Toda criatura tem que receber a pregação do evangelho. Se vai aceitar ou não, é uma escolha de quem ouve. Glória a Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Ele preso, olha, quem é reino, quem faz parte do reino, quem se orgulha em fazer parte do reino de Deus, faz como Paulo. Paulo é nosso exemplo. Ele estava preso, mas a Bíblia diz que ele recebeu a oportunidade de ficar preso em uma casa alugada por ele. É quando nós ouvimos falar pela primeira vez em prisão domiciliar. Então ele estava ali preso domiciliarmente e a Bíblia diz que ele recebia quem ele bem queria. E naturalmente ele recebia para pregar o evangelho, para dizer que Jesus é bom. Aprendemos nessa lição um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. A igreja, o reino é maior do que a igreja. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Então, a igreja, sendo menor do que o reino, é ela que povoa o reino. É ela que enche o reino. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.